Olá pessoal, professor Toshio. Na aula de hoje eu vou trabalhar um assunto dentro de geometria analítica, que é a parte de retas, não é? Que é talvez o assunto que mais aparece em vestibulares, que é a parte de posição relativa entre duas retas. Imaginem que isso daqui seja uma reta e isso seja a outra reta. Duas retas, elas poderão estar assim. Nesse caso, eu vou dizer que elas são paralelas, mas paralelas distintas. Quer dizer, são paralelas e elas são diferentes. Se uma tiver sobre a outra, nesse caso eu vou dizer que são paralelas também, só que elas são paralelas coincidentes. Se elas estiverem se cruzando assim, eu vou dizer que elas são concorrentes. E a última situação é quando as retas estão desse jeito, não é? Elas não são paralelas, não são concorrentes, não se cruzam. Então, essas duas retas aqui a gente chama de reversas. Só que essas retas reversas, elas não podem acontecer no plano. A gente está estudando geometria analítica no plano cartesiano. Então, esse caso nunca vai ocorrer. Agora, veja só. Nós vimos em aulas anteriores que a equação de uma reta, ela pode ser, por exemplo, escrita assim: ax mais by mais c igual a zero. Quando a equação vem escrita assim, a gente chamava essa equação de equação geral da reta. Agora, essa equação, se eu isolar o y, veja só, isolando o y fica by igual a menos ax menos c, divido tudo por b, e aí o y fica isolado, fica y igual a menos a sobre b vezes x menos c sobre b. Agora veja só, esta equação, esse menos a sobre b eu vou chamar de m, e esse menos c sobre b eu vou chamar de h. Então, esta equação, quando vem com y isolado, a equação fica y igual a mx mais h. Esta equação a gente chamava de equação reduzida da reta. Então, quando que é a equação geral? Quando vem igualada a zero. Quando que é a equação reduzida? Quando vem com o y isolado. Nesta equação reduzida, esse m eu tinha falado num vídeo anterior que era o número mais importante da reta, é o coeficiente angular da reta, não é? Então esse m é o coeficiente angular da reta. E esse h é o coeficiente linear da reta. Só para lembrar o que cada um desses valores, o m e o h, o que eles representam. Vamos supor que essa reta, no plano cartesiano, ela ficasse assim. Onde essa reta corta o eixo y é o h, que é o coeficiente linear. Agora, toda reta que corta o eixo x vai formar com o eixo x um certo ângulo aqui, eu chamava de ângulo de inclinação da reta. Se você calcular a tangente trigonométrica desse ângulo, é o coeficiente angular dessa reta, que é o m aqui, tá? Então esse m é a tangente desse ângulo aqui. Agora veja só, imaginem que você tenha uma outra reta S paralela a R. Se você tiver essas duas retas R e S paralelas, reparem que esse ângulo também será θ. Então, o coeficiente angular da reta R é tangente de θ e o coeficiente angular da reta S também é θ. Isso quer dizer que retas paralelas têm o quê? Retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular. Tudo bem? Isso é extremamente importante que você memorize. Quando que duas retas são paralelas? Quando elas têm o mesmo coeficiente angular. Então, suponha que você tenha R e S, duas retas não verticais. Por que não verticais? Porque quando a reta é vertical, não é? Então imagina aqui, eixo X, eixo Y, tá? Uma reta que é vertical, ela não tem coeficiente angular. Então, as retas verticais não vão entrar nessa classificação aqui, tá? Então,
Sendo R e S duas retas não verticais do plano cartesiano, cujos coeficientes angulares são MR e MS, então o MR é o coeficiente angular da reta R e o MS é o coeficiente angular da reta S. Considere ainda que seus coeficientes lineares são HR e HS. O que seriam o HR e o HS? Nesse caso aqui, o HR seria esse número aqui, olha. E o HS seria esse número aqui, onde as retas cortam o eixo Y. Primeiro caso, se você tiver MR igual a MS, o que significa isso? Coeficientes angulares iguais. Se os coeficientes angulares são iguais, não é? As retas serão paralelas. Só que paralelas tem dois casos. Tem um caso paralelas distintas e o caso paralelas coincidentes. Quando que você vai ter o caso paralelas coincidentes? Quando os coeficientes angulares são iguais e os coeficientes lineares também são iguais. Agora, quando as retas são assim, paralelas distintas, os coeficientes angulares são iguais e os lineares são diferentes. Então, o primeiro caso, MR igual a MS e HR diferente do HS. Isso daqui, se acontecer essas duas coisas simultaneamente, então R e S são paralelas distintas. Segundo caso, caso o MR seja igual a MS, coeficientes angulares iguais, você já sabe que as retas são paralelas. E vamos supor que aconteça HR também igual a HS. Então, se os coeficientes angulares são iguais e os lineares também são iguais, significa que elas são a mesma reta. Então eu vou dizer que R e S são paralelas coincidentes. E o terceiro e último caso aqui é o caso que cai muito no vestibular, é quando as retas são assim, se cruzando, não é? Elas são concorrentes. Agora, um caso particular de retas concorrentes que cai muito no vestibular é quando as retas formam entre si um ângulo de 90 graus. É quando as retas são perpendiculares. Então, primeiro, vamos colocar assim: caso o MR seja diferente de MS, só isso já é suficiente para eu dizer que R e S são concorrentes. Agora vamos ver o caso particular de retas concorrentes. Vamos supor que você tivesse uma reta cuja equação é y igual a 2x mais 1 e y igual a 2x mais 3. Então isso é uma reta, isso é outra reta. Reparem, o 2 aqui é o coeficiente angular. As retas têm o mesmo coeficiente angular, não é? Então elas são paralelas. Os coeficientes lineares são diferentes, então elas são paralelas distintas. Vamos supor que aqui em vez de 3 fosse 1 também. Agora elas têm o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear. Significa que elas são paralelas coincidentes. Agora, vamos supor que aqui em vez de 2 fosse 3. Se esse coeficiente aqui é diferente desse, já posso garantir que elas se cruzam. Então elas são concorrentes, tá? Agora, vamos supor também que você tivesse esta situação aqui, ó. Uma reta de equação y igual a 2x mais 1 e a outra de equação menos 1 sobre 2x mais 7, por exemplo. Reparem, os coeficientes angulares são o 2 e o menos meio. São diferentes. Se são diferentes, elas são concorrentes, elas se cruzam. Seria alguma coisa desse tipo aqui. Só que, neste caso particularmente, reparem que se você pegar esse número e esse, um é o inverso do outro, mas com um sinal trocado. Então, reparem que se você pegar o coeficiente angular daqui e multiplicar pelo daqui, o produto será igual a menos 1. Toda vez que o produto dos coeficientes angulares for igual a menos 1, significa que as retas são perpendiculares, tá? Então, caso particular de retas concorrentes. Caso o MR multiplicado pelo MS seja igual a menos 1, neste caso aqui eu vou dizer que R e S são perpendiculares. Quando eu comecei geometria analítica, eu falei para vocês que é o assunto da matemática que mais depende de teoria. Se você não souber teoria em geometria analítica, você não resolve praticamente nada. Então, tudo isso que eu falei aqui sobre retas, vocês têm que saber. Por exemplo, se alguém te perguntar quando que duas retas são paralelas,
O que você responde? Quando tem o mesmo coeficiente angular. Quando que retas são concorrentes? Quando os coeficientes angulares são diferentes. Quando que duas retas são assim, perpendiculares, formam 90 graus? É quando os coeficientes angulares têm produto igual a menos 1. Isso você tem que memorizar. Por exemplo, aqui, olha, o coeficiente angular é 2 e aqui é menos meio. Se você multiplicar esse número por esse, dá menos 1, não é? Então, as retas são perpendiculares. Vamos a um exemplo de como que costuma cair esse tipo de questão. Reparem que eu tenho uma figura aqui, eu tenho uma reta R, aqui a reta S, está dizendo que R e S são retas paralelas, não é? E essa reta T que é perpendicular a R. É claro que se a reta T é perpendicular a R, ela vai ser perpendicular a S também, já que R e S são paralelas. Agora veja só. Para eu obter as equações das retas R e S, não é? Eu preciso do quê? Para você achar a equação de uma reta, você precisa ou de 2 pontos, ou então um ponto e o coeficiente angular. Se você tiver 2 pontos, você formava um determinante e igualava o determinante a zero. Se você tivesse um ponto e o coeficiente angular, você jogava naquela fórmula ioiô michuchu, que era a fórmula mais importante da geometria analítica. Agora, aqui eu tenho 3 retas. Para eu começar a obter a equação de cada uma das retas, eu preciso verificar se tem alguma reta que tem 2 pontos dados. Se eu tiver alguma reta com 2 pontos dados, eu já começo achando a equação. A reta R é essa daqui. Esse ponto é conhecido, ó. Esse ponto tem coordenada x igual a 4 e y também igual a 4. Então é um ponto conhecido, não é? Este ponto aqui, ele também é conhecido, então é o ponto menos 2, que é o x, e o y, que é 0, não é? Então aqui seria y igual a 0. Portanto, eu posso achar a equação da reta R. Agora, a reta S, vamos supor que seja menos 2 aqui. Na reta S, eu tenho um ponto só, não é? Só esse ponto não é suficiente para achar a equação. Na reta T, eu tenho só esse ponto, também eu não tenho condições de achar a reta T primeiro. Então, eu tenho que começar achando a equação da reta R. Tá? Então, vamos começar por ela. O que nós temos na reta R? Na reta R, nós temos esse ponto, que é 4, 4, e este ponto, que é menos 2 e 0. Eu preciso achar a equação dessa reta, não é? Então, lembrando da teoria, quando eu tenho 2 pontos, para achar a equação, colocava x e y aqui, são as duas incógnitas, não é? Depois, colocava qualquer um desses pontos na segunda linha, 4, 4, por exemplo. O outro ponto, coloco na terceira linha, menos 2 e 0. Repito sempre a primeira linha, no caso aqui, x e y. Igualava isso a 0. A equação saía assim. Multiplicando assim, a gente conservava os sinais. X vezes 4, 4x. 4 vezes 0 dá 0. Menos 2 vezes y dá menos 2y. Multiplicando assim, trocava os sinais. 4y, troca o sinal, menos 4y. 4 vezes menos 2 dá menos 8, troca o sinal, mais 8. E 0 vezes x dá 0. Como tem que ser igual a 0, tudo isso tem que ser igual a 0. Reparem que essa equação ela ficou assim. 4x menos 2y menos 4y dá menos 6y. E mais 8 igual a 0. Isto que eu acabei de achar é a equação geral da reta R. Mas essa equação aqui, se eu quiser, eu posso simplificar essa equação por 2. Se eu dividir toda a equação por 2, a nova equação passa a ser 2x menos 3y mais 8 igual a 0. Lembrando que quando a equação vem igualada a 0, a gente chama de equação geral. Agora, me interessa achar a equação reduzida. Por quê? Porque na equação reduzida aparece o coeficiente angular. Então, dessa equação geral, eu vou transformar em equação reduzida. Como que eu faço isso? Isolando o y. Esse menos 3y eu vou passar para o lado direito. Ó. Fica 3y igual a 2x mais 8. Aí eu vou dividir tudo por 3. Aí o y fica isolado. Fica y... Dividindo cada um por 3, fica y igual a 2x sobre 3 mais 8 sobre 3. O que eu acabei de achar aqui
chama-se equação reduzida. E no caso é a equação reduzida da reta R. Isto quer dizer que o coeficiente angular da reta R é igual a 2/3 e o coeficiente linear da reta R é 8/3. O que o problema pedia mesmo? Pedia para obter as equações das 3 retas, não é? Da reta R eu já achei. Falta ainda a reta S e a reta T. Agora vamos começar aqui pela reta S. Na reta S eu tenho um ponto, que é esse ponto aqui, olha. Esse ponto tem coordenadas, o x é 0 e o y é -2. Então eu tenho um ponto que é 0 e -2. E só esse ponto não é suficiente, mas eu tenho o coeficiente angular, não é? Porque o m da reta S tem que ser igual ao m da reta R. Por quê? Porque as retas são paralelas. Reparem, se você não souber a teoria, não é? Você não resolve a questão. Por isso, é muito importante na geometria analítica que você saiba toda a teoria. E no caso aqui, o m da reta S vai ser igual a 2/3, que é igual ao m da reta R. Agora que eu tenho um ponto e o coeficiente angular, como é que eu faço para achar a equação da reta? Tem que lembrar da fórmula ioiô michuxô, não é? Então, quando você tem um ponto e coeficiente angular, a fórmula é essa daqui, ó. Y menos y0, que a gente dizia ioiô, e michuxô seria o mx menos x0. O que são x0 e y0? São as coordenadas do ponto, ó. O x0 aqui é o próprio zero. E o y0 é o y do ponto, que é -2. Esse m é o coeficiente angular da reta, não é? Então, a equação ficará assim. Y menos o -2, menos -2 vai dar +2. O m é 2/3, x menos o x0, que é o próprio zero. Reparem que esse 3 está dividindo, eu passo multiplicando, fica 3y mais 6, não é? Porque esse 3 multiplica esse e esse. Igual a 2 vezes x, que dá 2x, e 2 vezes 0 dá 0. Esta equação aqui, ela não tem um nome especial. Mas se eu passar tudo para o lado direito, a equação passará a ser 2x menos 3y, e o 6 vindo para cá, menos 6, igual a 0. Reparem que esta equação é uma equação geral. De qual reta? É a equação geral da reta S. Agora vamos achar a equação da reta T. RS eu já tenho, agora falta a equação da reta T. Então, o que nós temos na reta T? Na reta T, nós temos um ponto, no caso aqui é esse ponto, que é ponto conhecido, não é? As coordenadas desse ponto são o x é -2 e o y é 5. Então, o ponto conhecido é -2 e 5. Só esse ponto não é suficiente para achar a equação. Porém, eu sei que a reta T é perpendicular a R. O que acontece com retas perpendiculares? Os coeficientes angulares têm produto igual a -1, não é? Então, repare, se você não souber a teoria, você não resolve a questão. O m da reta T multiplicado pelo m da reta R tem que ser igual a -1, não é? Retas perpendiculares têm produto coeficiente angular com produto igual a -1. Como esse MR é igual a 2/3, aqui vai ficar assim: MT vezes 2/3 é igual a -1. Daqui eu concluo que o m da reta T é igual a esse 3, passo multiplicando, dá -3, e o 2 vem para cá dividindo. Então, o m da reta T vale -3/2. Veja só, é importante que você seja rápido quando for resolver uma questão de geometria analítica ou de qualquer questão numa prova, como o Enem, não é? Vestibular tradicional, ou algum vestibular que você queira fazer. O que você vai fazer? Toda vez que duas retas forem perpendiculares, que são a reta T e a reta R, por exemplo, o que acontece com os coeficientes angulares? O produto é igual a -1, mas lembre-se disso, olha, duas retas quando são perpendiculares, elas têm os coeficientes angulares assim,
Um coeficiente angular é o inverso do coeficiente angular da outra reta com sinal trocado. Por exemplo, ó, o m da reta R vale 2/3, o da reta T vale menos 3/2. O que eu fiz aqui? Inverti esse número e ainda troquei o sinal. Bom, agora eu tenho o coeficiente angular e o ponto em relação à reta T. Então é só jogar na fórmula ioiô michuchô. De novo, a fórmula mais importante da geometria analítica que eu já tinha usado aqui e estou usando aqui. Não é? O x0 é o x do ponto, o y0 é o y do ponto e o m é o coeficiente angular, que no caso vale menos 3/2. Fica y menos y0, que é 5, o m é menos 3/2, x menos o x0, que é menos 2. Fica menos 2, fica mais 2. Esse 2 está dividindo, eu vou passar multiplicando, fica 2y menos 10, não é? 2y menos 10, porque esse 2, ele multiplica esse e esse, igual a menos 3x menos 6. Eu vou passar tudo para o lado de lá, fica 3x mais 2y, e menos 10 mais 6 vai dar menos 4, igual a 0. Isto que eu acabei de achar é uma equação geral. Igualada a 0 é a equação geral. E é a equação geral de qual reta? Da reta T. Vamos a um segundo exemplo. Essa questão caiu no vestibular da Unifesp. A Unifesp é uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. O enunciado diz assim: num sistema cartesiano ortogonal, quer dizer, plano cartesiano, não é? São dados os pontos A, 1 e 1, B, C, 5 e 1, C, 6 e 3 e D, 2 e 3. Eles são vértices de um paralelogramo, não é? Paralelogramo. E a reta R, que é essa reta aqui, ela tem a equação 3x menos 5y menos 11 igual a 0. O que o problema pede para você calcular? Obtenha a equação da reta S. Reparem, essa reta S, ela é paralela à reta R. Então, aqui está a reta R, eu preciso achar a equação de uma reta paralela à reta R, tá? Reparem, se você quiser resolver essa questão, você vai precisar saber da teoria. Como a reta tem que ser paralela, os coeficientes angulares têm que ser iguais. Repare, sem saber teoria, você não resolve as questões de geometria analítica. Obtenha a equação da reta S paralela à reta R, que divide o paralelogramo ABCD em dois polígonos de mesma área. Veja só, os quadriláteros principais que vocês têm que conhecer são o trapézio, que mais? Paralelogramo, losango, retângulo e quadrado. Reparem que esses são os quadriláteros notáveis. No trapézio é uma figura mais ou menos assim, não é? Os lados aqui são dois lados paralelos. Agora no paralelogramo já é uma figura que esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Consequentemente, no paralelogramo os lados opostos são iguais, tá? No losango, que é uma figura que tem na bandeira do Brasil, não é? Também você vai ter lados opostos iguais. Na verdade, no losango, os quatro lados são iguais. O retângulo é uma figura assim. No retângulo também eu tenho que esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Então, nessas quatro figuras que são paralelogramo, losango, retângulo e quadrado, você tem que saber lá da geometria plana que se você passar uma reta qualquer pelo centro dessas quatro figuras, essa reta vai dividir cada uma dessas figuras em duas figuras de áreas iguais. Por exemplo, aqui está o retângulo, o centro está aqui. Se você passar essa reta, essa reta divide o retângulo em duas áreas iguais, essa área igual a essa. Se você passasse essa reta aqui, em vez de passar aquela ali, ó, se você passasse esta reta pelo centro, também dividiria em duas áreas iguais. Qualquer reta que passe pelo centro do paralelogramo, ou do centro do losango, ou centro do retângulo, ou centro do quadrado, vai dividir a figura em duas áreas iguais, tá? Então aqui, a reta que o problema pede é uma reta que vai passar pelo centro do paralelogramo e, além disso, a reta tem que ser paralela a essa reta R aqui. Então a reta seria esta reta aqui.
Então, esta é a solução geométrica do problema. Mas quando que é possível achar a equação da reta? A equação da reta só é possível achar quando você tem ou dois pontos ou um ponto e o coeficiente angular. Reparem que na reta S eu não tenho nada ainda, mas eu sei que ela é paralela a R. Retas paralelas têm que ter coeficientes angulares iguais. Então, olha só, a reta R aqui, ela tem equação 3x menos 5y e menos 11 igual a zero. Significa que essa equação é a geral, não é? Eu preciso achar a equação reduzida, porque na reduzida é que aparece o coeficiente angular. Então, vamos isolar o y. Menos 5y eu vou passar para o outro lado. Fica 3x menos 11 igual a 5y. Agora eu vou dividir tudo por 5. Por quê? Porque quando eu dividir tudo por 5, vou cancelar o 5 com o 5 e o y fica isolado. Então, o y será igual a 3x sobre 5 menos 11 sobre 5. A partir desta equação, que é a reduzida, eu tenho o coeficiente angular da reta R, que é 3/5. Então, esta reta R tem coeficiente angular 3/5. E a reta S também, a reta S terá coeficiente angular igual a 3/5. Por quê? Porque essas duas retas são paralelas. Tudo bem? Agora, veja só, não é possível achar a equação dessa reta só com coeficiente angular. Eu preciso de mais alguma coisa. Essa outra coisa é o ponto, não é? Que é esse ponto aqui, é o centro do paralelogramo. Onde fica o centro do paralelogramo? O centro do paralelogramo fica no encontro das diagonais. Então, uma das diagonais é esta, e a outra diagonal é esta daqui, ó. Esse ponto aqui é o encontro das diagonais. Pessoal, presta atenção. Tudo que você sabe de geometria plana, você tem que saber para resolver problemas de geometria analítica. Então é um assunto que depende extremamente de um outro assunto, não é? Que é a geometria plana. Veja só, no paralelogramo, no losango, no retângulo ou no quadrado, com exceção do trapézio, essas quatro figuras têm lados opostos iguais, tá? Ângulos opostos iguais e, além disso, as diagonais se cruzam no ponto médio. São propriedades que vocês têm que saber. Então, nessas quatro figuras, o centro é o encontro das diagonais e as diagonais se encontram no ponto médio. Então, veja só, vamos pegar aqui, o ponto A foi dado, o ponto A é 1 e 1. O ponto C foi dado, é 6 e 3. O centro aqui, tá? Vamos chamar o centro de ponto P. É só achar o ponto médio desse segmento aqui. Como é que a gente faz para achar o ponto médio de um segmento? Sempre que for ponto médio é a média aritmética das coordenadas. Então, se o ponto P é a média aritmética dessas coordenadas, aqui o x é 1 e aqui o x é 5. Soma e divide por 2. 6 e 1, 7. 7 sobre 2. E a coordenada y é 3 mais 1, que é 4, dividido por 2. Então, o centro é o ponto 7 sobre 2 e 2. Agora sim, eu consigo achar a equação da reta S. Então, o que nós temos na reta S? Na reta S nós temos um ponto que é 7 sobre 2 e 2 e temos o coeficiente angular que é o 3/5. Reparem, tem um ponto e o coeficiente angular, portanto, para achar a equação é só jogar na fórmula mais importante da geometria analítica. Que fórmula é essa? É a famosa ioiô michuchu. Quem é o x0? É o x do ponto. Quem é o y0? É o y do ponto. E o m é o coeficiente angular. Fica y menos o y0, que é 2. O m é 3/5. X menos o x0, que é 7 sobre 2. Daí, esse 5 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Fica 5y menos 10 igual a 3x menos 3 e 7, 21 sobre 2. Essa equação ainda vou multiplicar por 2 para acabar com as frações. Se eu multiplicar tudo por 2, a equação fica 10y menos 20 igual a 6x menos 21. Passando tudo para o lado direito, a equação fica 6x
menos 10y e menos 21 mais 20 vai dar menos 1 igual a zero. Esta equação que eu acabei de achar é a equação geral da reta S. Até um próximo vídeo. Um abraço.